Olá todo mundo, estou de volta para darmos continuidade ao estudo, aos estudos, aos vídeos com base na Palavra de Deus, sempre deixando a Palavra de Deus explicando a si mesma. A Bíblia explica a Bíblia, ela é autoexplicativa, ela se autoexplica. Então, desta feita eu venho aqui em Mateus, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 4. Vou fazer uma pergunta antes de lermos o verso 10. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles podem ser adorados? Entendam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles podem ser adorados? A Bíblia mostra isso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ser adorados. Está registrado na Palavra de Deus. Devemos glorificar o Espírito Santo como uma terceira pessoa? Devemos engrandecê-lo, exaltá-lo? Onde está isso escrito na Palavra de Deus? Ou é só o Pai que pode ser adorado? A Bíblia mostra isso? Ou é só o Filho que pode ser engrandecido, exaltado, louvado e adorado? Ou é o Pai e o seu Filho Jesus Cristo que tem que ser adorado? O que é que a Bíblia mostra? O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que ela nos esclarece nesse sentido? Porque a gente vê muita gente sincera glorificando, exaltando o Espírito Santo como uma terceira pessoa. A Bíblia mostra isso, a Bíblia fala isso. Há um esclarecimento contido na Palavra de Deus em relação à adoração, a quem devemos glorificar, quem devemos engrandecer, a quem devemos adorar. A adoração pertence às três pessoas, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como as pessoas dizem. Eu estou utilizando o jargão das pessoas, como elas entendem. Isso não quer dizer que eu entenda assim, mas como eu estou em público-alvo e entende assim, então tenho que falar a linguagem que as pessoas pensam, imaginam e creem. Só que nós temos que submeter a nossa crença na Palavra de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Então vamos aqui para Mateus, Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 4, no versículo 10, que diz assim: o próprio Jesus disse para Satanás: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, Cristo disse para Satanás que a adoração seria ao Pai de Jesus. Ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas a gente retrocede um pouco. Então a gente vê o primeiro texto, a adoração ao Pai, o próprio Jesus dizendo. Mas aqui a gente retrocede no capítulo 2, do próprio livro de Mateus, no capítulo 2, no verso 2, que diz assim: perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui são aqueles três homens que viram, né, que a Bíblia chama de magos, né? Magos do Oriente, esses três estudantes aqui e pesquisadores. E eles viram a estrela no Oriente e eles vieram para adorá-lo. Para adorar quem? O menino Jesus. Então a gente vê um texto dizendo para adorar o Pai e um texto dizendo para adorar o Filho. Então até agora nós entendemos que a adoração pertence ao Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. Mas como a gente vai ver mais textos, Mateus 14, 34 diz assim, Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então mais um texto mostrando e provando a adoração devida a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, mais uns dois textos para nós terminarmos. Se encontra em Mateus 28, verso 9. Mateus 28, capítulo 28, versículo 9. Diz assim, e indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então, três textos dizendo que a adoração é ao Filho de Deus. E eu li lá no início, no capítulo 4, verso 10, o próprio Jesus dizendo para o próprio Satanás que a adoração devida é
ao seu Pai. Então nós entendemos até aqui que a adoração bíblica, a adoração que a Bíblia mostra somente ao Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. Se alguém tiver algum texto que prove, pelo menos 2 textos que prove que o Espírito Santo deve ser adorado como uma terceira pessoa, pode fazer o seu comentário. Então aqui a gente é livre, a gente não tem essa de dizer não, aqui é a Bíblia que manda. Então nós vamos para o último texto nesse segmento da questão da adoração, que se encontra aqui no Apocalipse capítulo 5, para a gente terminar essa bateria de assunto. A partir do verso 8. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 8. E havendo tomado o livro, o cordeiro, né? Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Mais uma vez o cordeiro aqui, Cristo. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O 9. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. No 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, os anjos. 12. Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra, e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, ou seja, Deus, o Pai, e ao Cordeiro, seu Filho, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e até breve.